Vamos agora resolver aqui uma questão que caiu no Enem PPL 2019, né? Uma questão que envolve o conteúdo de funções e mais especificamente com o conteúdo de função, aqui ó, função exponencial, tá certo? Então, as funções exponenciais aparecem com uma certa frequência no Enem, também muito relacionada ao problema prático, né? Um problema aplicado, e existem vários problemas aplicados, normalmente ligados a crescimento populacional, crescimento de bactérias, essa coisa toda, ou decaimento exponencial, né? E é isso que nós vamos ver aqui agora. Em um laboratório, cientistas observaram o crescimento de uma população de bactérias submetida a uma dieta magra em fósforo, com generosas porções de arsênico. Então, aqui é uma informação inicial. Descobriu-se que o número de bactérias dessa população, após T horas, né, de observação, poderia ser modelado pela função exponencial. Aí nós temos agora a função chave aqui para nós. Ó. A função é n de t igual a n0 vezes e elevado a k vezes o t, em que n0 é o número de bactérias no instante do início da observação. Então, quando o cara começou a observar quantas bactérias existiam naquele momento, n0, né, no tempo zero, e representa uma constante real maior que 1. E k é uma constante real positiva, ou seja, k é um número, n0 é um número. Sabe-se que após uma hora de observação, o que aconteceu após uma hora, o número de bactérias foi triplicado. E ele dizia saber o seguinte: 5 horas após o início da observação, o número de bactérias será de quanto? Então, olha só. Na verdade, essa função ela dá o número de bactérias. Então, o que nós queremos encontrar? Nós queremos encontrar o número de bactérias após 5 horas, porque o tempo já está em horas aqui, que é outra coisa que você tem que ficar ligado, né? A unidade já está de acordo. Então, em 5 horas, quantas bactérias eu vou ter? Só que eu tenho que utilizar as formações iniciais. O que é a informação principal aqui? Ó? É que após uma hora, né, depois de uma hora, nós temos o triplo do início. Então, olha só. Então, vamos lá. No início, quantas bactérias nós temos, pessoal? No início, nós temos N0, que o N0 é o número inicial de bactérias. E após uma hora, quantas bactérias nós temos? O triplo. 3 vezes N0. Esse número triplicou. Após 5 horas, é só multiplicar por 5, 5N? Ou é só pegar esse 5 e multiplicar por 3 e responder e ter a resposta na letra B, 5N0? Não. Por quê? Porque esse crescimento ele não é linear, para você só pegar e multiplicar o 5 por 3. Esse crescimento é exponencial. Então você vai ter que usar um pouquinho dessa informação. De que maneira? Ora, vamos lá, né? Deixar esse espacinho aqui para a gente responder. Então, o N de 1, que seria o número de bactérias após uma hora, se eu jogasse nessa expressão, ele daria N0 vezes E elevado a K, e o tempo aqui está valendo 1, então seria K vezes 1. Portanto, o N de 1, que seria o número de bactérias após uma hora, ele é N0 vezes E, K vezes 1 da K, vezes E elevado a K. Então, se eu jogasse 1 nessa fórmula, eu ia obter esse resultado. Mas o problema me diz que após uma hora, esse número é 3n0. Então, significa que esses dois valores são iguais. Portanto, você pode fazer o seguinte, né? O que você pode fazer, então? Você pode igualar essas duas coisas. Então, você pode dizer que n0 vezes e elevado a k é igual a 3 vezes n0. Como esse n0 aqui é positivo, você pode cancelar sem nenhum problema. Então, você chegou no seguinte resultado. E elevado a k é igual a 3. Você pode guardar esse resultado aqui para você. Ó. Você sabe que E elevado a k é igual a 3. Bom, se E elevado a k é igual a 3, voltamos agora à expressão inicial, porque nós ganhamos uma informação. N de t é igual a n0 vezes E elevado a kt. Então, o N de t é igual. Observe que eu posso fazer uma manobrazinha aqui, ó, e colocar que esse E elevado a kt, ele é E elevado a k elevado a t, né? Porque são as propriedades da potência. Potência de potência você multiplica. Bom, por que eu fiz isso? Porque eu tenho o E elevado a k. O E elevado a k eu sei que vale 3. Então eu posso substituir aqui, ó. Logo, o número de bactérias após t horas é n0 vezes o E elevado a k, que vale 3, 3 elevado a t. E aí você achou uma forma agora mais simples para esse número de bactérias. Não aparece mais o kzinho. E você quer saber o quê? Você quer saber o número de bactérias após 5 horas. Então, n de 5 vai ser n0 vezes 3 elevado a 5. Ora, 3 elevado a 5 é 3 vezes 3 vezes 3, 5 vezes. E o resultado disso é que o n de 5 vai ser 3 elevado a 5, 243 vezes o n0. Portanto, letra C é a letra correta. Então,
Você encontrou isso aqui, você resolveu o problema, achou a letra C tranquilamente. Agora, a minha ideia também aqui é mostrar para vocês o seguinte, né? Vamos prolongar o exercício. Você já resolveu, acabou. Suponha que o Enem não pedisse esse número, mas pedisse para você encontrar o valor de K. Como é que você iria proceder para encontrar o valor de K? Ok? Vamos fazer isso então. Bom, se o objetivo fosse encontrar o valor de K, veja, não é, você já resolveu a questão, tá? Mas se o objetivo fosse encontrar o valor de K, você iria usar a seguinte informação. É que o N de 1, que seria o número de bactérias em uma hora, ele triplicou. Então ele é 3 vezes o número inicial, 3N0. Em seguida, você iria jogar esse 1 dentro da função, aqui, ó, que você tem aqui. Aí você iria achar o seguinte, N0, jogando dentro da função, E elevado a kt ficaria E elevado a k vezes 1, isso igual a 3N0. A gente até já fez isso lá anteriormente. O N0 simplifica o N0, e você tem que o E elevado a k é igual a 3. Como que eu encontro esse k, pessoal, se a pergunta fosse essa, né? Então, o que acontece? Quando você está estudando lá, às vezes, né, no ensino médio, os professores colocam muitas equaçõezinhas assim, né? Tipo 2 elevado a x igual a 8. Aí você iguala as bases, né? Fica aqui 2 ao cubo. Aí você cancela as bases, iguala os expoentes. Tudo isso é muito bonitinho, né? Parece ser tudo tranquilinho aqui. Aí você resolve esses problemas bonitinho, chega na equação exponencial, em que você tem o número e, que é aquele número aproximadamente 2,7, e tem aqui o 3. Como é que você faz isso? Como é que você iguala essas bases aqui? O que acontece nesse momento com você? Vem desespero, machucando o coração. Eu me entrego por inteiro, implorando teu perdão. Pois é, bate o desespero, né? Como é que eu igualo essas bases? Então, quando você vai resolver uma equação exponencial, né, que você não tem bases iguais, você faz o seguinte: você aplica logaritmo de ambos os lados, né? Logaritmo, poxa, que é aquela coisa chata, logaritmo, né? Logaritmo é muito aplicado por conta disso, pessoal, porque o logaritmo tem a seguinte propriedade aqui, ó. Vamos lembrar dela. Se você pegar o logaritmo, né, de a na base b elevado a x, essa potência ele joga para frente do logaritmo multiplicando. Então fica x vezes o log de a na base b. Em outras palavras, o logaritmo transforma uma potência num produto, tá certo? E essa propriedade é chave para você resolver problemas de equações exponenciais com essa cara, tanto em problemas de crescimento de bactérias, como na matemática financeira e em outras situações similares. Então, você tem que aplicar aqui um logaritmo que tenha a mesma base, que tenha a base e, tá certo? Tem que ter a base e para poder cancelar essa base. Então, o que você vai fazer aqui? Ó? Você vai aplicar logaritmo aqui, logaritmo, e como essa base aqui é e, é razoável você colocar aqui a base e também, tá certo? E aqui ficaria logaritmo de 3 na base i. Por quê? Porque outra propriedade do logaritmo também interessante é que quando você tem log de a na base a elevado a x, o que acontece? Como esses dois aqui são iguais, o logaritmo de a na base a é 1, então o resultado disso é diretamente x. Então esse t sairia aqui para frente, beleza. Você ficaria t com logaritmo de e na base e, mas isso vai dar 1. E aqui você teria o log de 3 na base e. Bom, como isso aqui dá 1, né, isso aqui é igual a 1, você fica com t vezes 1. Então você tem aqui t. E o logaritmo de 3 na base e. Bom, comumente, pessoal, todo logaritmo na base e recebe um outro nome diferenciado. Assim como logaritmo da base 10 é aquele em que você não precisa colocar a base, logaritmo da base i você chama de ln, tá certo? ln de 3. Então, se vocês verem essa notação, ln de 3 significa que é um logaritmo na base neperiana. O que é esse númerozinho? É tipo o número π, que vale aproximadamente número 3,14. O e vale aproximadamente 2,71. É um número irracional, tá certo? Descobrido pelo matemático, eu vou falar Euler, né, em português, eu não chamo de Euler, mas em português seria Euler. E é um dos números mais utilizados dentro da matemática na área aplicada, tá? Então, toda vez que você tem um logaritmo na base e, você pode chamar de ln e não colocar a base. Então, ln de 3 já significa que a base é quanto? Que a base é o númerozinho e. Então, eu prolonguei esse exercício um pouco mais para vocês, porque eu poderia ter feito essa pergunta, qual o valor de k? E aí, se eu perguntasse qual era o valor de k, você teria que cair numa equação exponencial que você não consegue igualar as bases. Toda vez que você cai numa equação exponencial que você não consegue igualar as bases, você usa um logaritmo dos dois lados, que o problema vai estar resolvido. Às vezes você usa o log 10 na base 10 ou na base escolhida. Eu escolhi na própria base e, porque já elimina aqui, ó, o resultado já vai dar 1. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham entendido aí. Até a nossa próxima videoaula, né, tratando aí sobre essas questões de funções.